Eita glória! Deus é bom. Vamos chegando. Glória, glória. Estamos preparando para a nossa live hoje com Fabiana Neiva. Seja bem-vindos, queridos. Vai ser um tempo glorioso nas nossas vidas, amém? Luizinho tá na área. E meu amigo, seja bem-vindo. Thaís. Thaís, lá de Guará. Muito bom. Que bom te ver por aqui, Thaís. Seja bem-vinda. Vai ser bom demais. Gustavo de Cascavel. Eita glória. Vocês que estão chegando aí, vai colocando pra gente de onde que vocês são, pra gente interagir nesse papo bom com a Fabiana. Neide. Neide. Quanto tempo! Bom demais! Glória a glória. Sejam bem-vindos. Nós já vamos começar. Daqui a pouco eu já vou colocar a Fabi aqui em contato conosco. Fabi é uma bênção. Vocês vão ser muito abençoados. De fato, é uma mulher de Deus que tem abençoado a nossa nação e com certeza vai abençoar a nossa vida nessa noite. Olha, temos a Lídia aqui da UANA. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Ela é maravilhosa. Alguém de aqui da UANA já está falando aqui. Bom demais. Nós vamos falar, Mari chegou. Nós vamos falar de fé. Daqui a pouco a Bi deve estar entrando por aí e vamos ser muito abençoados. Deixa eu ver. Ó, vão falando pra gente como que tá o áudio, se tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Fabi! Cheguei! Eita Glória, seja Até que enfim, bem-vinda! cheguei, Até que obrigada. enfim! Coisa Olá, boa boa! noite todo mundo aí, Ó, galera do Rio de Janeiro. os irmãos estão chegando aqui, ó. Opa, Já temos de aqui Maringá. da UANA, temos Gustavo de Opa, Cascavel, temos Thaís de Guaratinguetá. Os irmãos estão Paranavaí chegando. chegando aí, a Suzana, aqui da É, UANA, olha aí, vai falando pra gente, galera, de onde que vocês são. a Bruna, eu acho que é Cascavel. Vai ser Então, uma boa noite todo noite mundo, graça e paz. top, top. Olha, a Mari tá dizendo ali que estava contando os minutos e eu, Bruna, Rio de Janeiro, a precisa Bruna. conhecer Fabiana Neiva. Olha, quero mandar um beijo especial aí para a Ana Carolina e Oh, para o meu Deus. Dom, Príncipe Dom. Obrigado, Fabi. A gente ama vocês demais. Manda um abraço A gente também para o também. pastorzão Sérgio, para as minhas Vou sobrinhas dar do sim. coração. Vou dar sim. Amamos vocês muito também, viu? Deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Só, Fabi, eu estou ouvindo bem. Agora aí, vocês estão me ouvindo bem? Eu também estou te ouvindo bem, muito bom, É, certinho aqui. Estou ouvindo e vendo bem. glória a Deus. Então vamos começar. Então, Vamos lá. irmãos, que bom que vocês estão aí. Temos 20 pessoas conectadas. E vai ser uma noite extraordinária. Eu convidei Amém. Fabi para estar hoje compartilhando de algumas experiências que ela tem tido com o Senhor nesses dias,
E para aqueles que não conhecem a Fabi, que nos acompanham aqui no Instagram, mas nunca tiveram contato com a Fabi, Fabi, eu a conheci em 2016, né? Lá em Aquidauana, no tempo que ela estava junto com seu esposo Sérgio, pastoreando, e eu fui ensinar lá e Deus fez essa conexão Isso, que até hoje tem acontecido, sempre eles têm me é verdade. abençoado e eu tive a honra, hoje eles não estão mais em Aquidauana, eles estão agora em Cascavel não, eles estão em Maringá, Maringá? próximo a Cascavel. E eu tive a honra Isso, de estar lá também no ano passado e hoje eu creio que vai ser top, aquilo que Deus vai liberar sobre a nossa vida. E nós vamos falar um pouco sobre fé, né, Fabi? Nesses dias aí isso, que algumas pessoas têm andado mesmo que assustadas, pensando o é que vai verdade. ser da nossa vida, para onde vamos. Eu creio no Senhor nos levantando como uma voz mesmo guia, como uma voz profética, para anunciar que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida não vai cair por terra, não. As circunstâncias irão Uhum. passar e aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida vai acontecer. Fala aí, Fabi. Isso, eu creio muito nisso, né? A palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele não vai passar, né? Eu estava meditando esses dias a respeito de toda essa questão do medo Uhum. e nós sabemos que o medo ele está interligado, né? Diretamente com aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que mais a gente está dando atenção. A fé, Verdade. ela vem pelo ouvir, não é? A palavra de Uhum. Deus nos diz lá em Romanos 10:17 que fé vem pelo ouvir. Mas a incredulidade, o medo, a indecisão, os pensamentos nocivos e tóxicos, ele também vem pelo ouvir. E Verdade. a gente sabe que temos sido bombardeados com muitas informações. E as pessoas elas param para ouvir, às vezes gastam horas e horas ali em frente a uma televisão, ou muitas vezes em frente ao celular mesmo, ouvindo notícias do natural. Eu sei que a gente não pode desconsiderar o natural. Fé não é Verdade. desconsiderar o natural. A Bíblia Uhum. diz que Abraão, ele levava em conta seu corpo amortecido. Ele não era uma pessoa fora de noção, né? Ele Uhum. sabia que o corpo dele estava danificado, estava amortecido, já era de idade, mas a Bíblia diz que mesmo ele tendo essa consciência, ele sabia que Deus era poderoso para fazer aquilo que tinha prometido, não Verdade. é? Então, eu Aham. sei que existe uma realidade natural, mas existe uma realidade acima do natural, que é a realidade de Deus. É a realidade da palavra dele, é a realidade espiritual. E quando nós paramos de atentar para a realidade natural e nos voltamos para a realidade de Deus, é impossível que o medo continue, é impossível que a incerteza, que o pânico, que o desespero tome conta da nossa vida. Porque É nós verdade. estaremos atentando para aquilo que é a realidade de Deus. E Deus não está em crise. É Deus não verdade. está em quarentena. Deus não está com a mão na cabeça e essa situação não pegou Deus de surpresa e ele não está sem saber o que fazer. Ele tem tudo no controle. É E quando verdade. nós nos apegamos à palavra dele, o que ele falou, o que ele disse, entendendo que ele é poderoso para fazer, tudo que falou, a despeito da circunstância, isso vai trazer segurança, vai trazer tranquilidade, vai nos encher de paz, de serenidade, É verdade. entendendo que, mesmo que o caos se instale, Deus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Ele é aquele que é capaz de alimentar 3 milhões de pessoas no deserto, como ele fez. Glória a Deus. Mais de 3 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto. Sem ninguém plantar, sem ninguém colher, Deus deu de beber, Deus deu de comer, Deus deu o que vestir, Deus aliviou aquele povo do sol, Deus à noite dava uma nuvem de fogo para aquecer, para que eles não passassem frio, porque o deserto é frio à Uhum. noite, não é? E É. Deus cuidava, ele é o mesmo. Então,
o conselho que o Senhor traz para nós, todos nós, é que nós venhamos mais do que nunca, nos apegar às verdades que a gente já conhece, Não é às verdade. verdades que a gente tem aprendido sobre fé. E é isso que vai nos sustentar, e é isso que vai tirar o medo, não É é? verdade. E você falou algo, Fabi, que eu tenho pensado muito, né? Você citou agora Romanos 4:17 e me chama a E, atenção que no 21, né, o apóstolo Paulo, dando testemunho de Abraão, ele diz que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer. E eu tenho meditado que nesse tempo de crise, que para alguns possa parecer algo assim terrível, eu digo, até mesmo esse cenário de crise, quando o crente sabe utilizar as circunstâncias para crescer em Deus, esse cenário de crise vai nos localizar, vai nos mostrar de fato onde está a nossa fé, né? é, Porque uma coisa é você declarar, uma coisa é você confessar quando tudo vai bem. E outra coisa é, é quando o problema se apresenta, quando o problema bate a porta, e aí você começa a entender aonde está a sua fé. Se de fato ela está em é, Deus, ou se ela está mais pautada naquilo que é visível. E eu tenho pensado sobre isso, porque declarar é essencial, confessar a palavra é bom demais, isso vai nos fazer crescer, mas no momento de crise, nós vamos localizar o nosso coração e a nossa fé. E aqueles que estão em fé não vão entrar em desespero, pelo contrário, vão continuar crendo naquilo que tem confessado e declarado, né? vão sair mais fortalecidos do outro lado, né? É isso mesmo, Vão sair verdade. com testemunhos, né? Porque a aprovação, ela tem a sua ação completa. A fé tem ação completa e a aprovação, ela vem promover esperança e perseverança, não é? Um Aham, versículo que tem me vindo muito ao coração também esses dias, embora eu não estou lembrando aqui do endereço do versículo, mas eu acho que é na carta aos Hebreus que diz assim, que as coisas abaláveis, elas serão abaladas isso. para que as inabaláveis permaneçam. E você citou justamente isso, né, Diego, dessa questão de a gente ter. A nossa fé está sendo provada nesse tempo. E Exatamente. aquilo que na nossa vida era abalável, que não era estrutura de Deus, que Uhum, não era alicerce divino, era humano, está sendo abalado, meu irmão. é Isso verdade. seja o que for, seja na área financeira, ministerial, como pessoa, o que estava sendo edificado, baseado no natural, na força do braço, na força humana, está sendo abalado. Mas não é tempo para desesperar, porque aquilo que é inabalável vai permanecer e vai ser sustentado. Então, tem coisas que muitas vezes são necessárias para nos dar um empurrão, né? Aham, Uma frase que me marcou, né, muito, é, quando nós entramos no Ministério em Tempo Integral, isso há mais ou menos, foi 2008, acho que vai fazer aí 12 anos, né? aham, Quando nós partimos para o Ministério Integral e abrimos mão de toda a segurança natural, né, que era o emprego concursado do meu marido, casa própria, enfim, uma das aham. frases que um homem de Deus falou para mim nessa época, que eu nunca esqueci, ele disse assim: às vezes é necessário que as nossas pernas de pau sejam quebradas para que a gente possa usar as asas. É verdade. Eita, eita. Então, nós chegamos num tempo de decisão, Aham, né? Às vezes as é. pernas de pau estão sendo quebradas, as estruturas naturais e físicas estão sendo quebradas, mas para a gente poder usar as asas que a gente tem, e muitas vezes estão lá, bem atrofiadas, porque a gente nunca usou. É Então, eu verdade. creio que é um tempo também de muita experiência com Deus. É um tempo de despertamento. Você já até estava pregando domingo sobre essa questão de despertamento. Muita gente que estava num sono espiritual, sabe, muito letárgico. Está havendo um despertamento geral, É isso né? mesmo. Nos E chamando eu para tenho uma posição. certeza que pode falar. Não, não, dentro disso que você falou, desse despertamento espiritual,
eu percebo mesmo a igreja sendo convocada para assumir uma posição, né? Não é tempo mais de É, cochear entre dois pensamentos. No período que estamos vivendo, ou você crê em Deus e na palavra, ou você entra em desespero, como está a grande parte entrando, né? Então é um é, tempo mesmo de despertar, mas também de se posicionar em Deus e entender qual é o nosso papel nessa história, né? é. Na verdade, o mundo, né, está um caos, está assim, todo mundo em tensão. Mas eu percebo que espiritualmente existe uma graça, existe um mover do espírito como nunca. Ontem nós estávamos assistindo a live, né? Eu acredito que muita gente que está aí assistindo a gente agora também assistiu a live do irmão Kenneth Reagan, filho, né? O pastor Aham. Kenneth Reagan. E eu fiquei assistindo aquela live, vendo aquele homem, né? Aquela pessoa tão preciosa, com tanta experiência, um homem de 80 anos, viveu com seu pai, Kenneth Reagan pai, viveu tanta experiência em Deus, e aquele homem falando ali na minha sala ao vivo, na nossa Uhum. sala, né? Que E eu fiquei privilégio. pensando, que privilégio. E embora o natural parece que está tudo parado, a gente está cercado, mas não tem como a gente ficar cercado, ninguém para a igreja. É verdade. Essa enfermidade está sendo benéfica nesse ponto, porque que oportunidade nós teríamos de ter o irmão Kenneth Reagan falando na nossa sala ao vivo, senão num tempo como esse? Que privilégio! Então, quem está sabendo aproveitar, quem Eita está sendo glória. despertado, Isso está aí. usufruindo dessa graça, dessa nuvem, desse rio que está correndo espiritualmente. E eu tenho certeza que para quem está envolvido e conectado com essa graça e com as coisas do Senhor, não vai passar aperto. Deus vai abrir um rio no deserto. É isso Aquilo mesmo. que era caos para o natural, para o povo de Deus, vai ser tempo de ascensão, tempo de portas abertas, É tempo de isso. crescimento, de novas oportunidades. É isso que eu estou crendo, porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Ninguém fecha a porta que Deus abre. Ninguém é capaz de fechar Glória a Deus. as portas que Deus tem aberto para a sua igreja. Então, é somente um tempo, É né? isso mesmo. Somente um tempo. E durante esse tempo nós vamos aproveitar para a gente absorver o máximo que a gente puder desse mover do Espírito, dessa oportunidade que a gente está tendo de estar recebendo de tanta gente maravilhosa, tantos ministros maravilhosos que estão aí online toda noite, né? Quem está É verdade. acompanhando aí. Ontem à noite mesmo, depois que eu E a ouvi o igreja irmão nunca esteve Subirá, tão ou ativa, depois que eu né? ouvi o irmão Reagan, eu ainda assisti duas lives do Subirá. Então, Aham. assim, É é tempo presente de a atrás gente de abrir presente, aqueles né? livros, né? Abrir aqueles livros que nunca leu, É fazer um verdade. plano bíblico de ler a palavra inteira. É É tempo verdade. de estudar, é tempo de orar em línguas. Vamos aí, É que Deus não usar está em mesmo crise, da não. circunstância como um trampolim, né? Para crescer em Deus, né? É, é, E outra coisa, né? A gente está falando, conversando aí, e a base, né, como fé, naquilo que a gente acredita, naquilo que a palavra de Deus diz, e algo que tem me trazido muita convicção é o Salmo 27, quando o salmista diz que o Senhor é a sua luz, a sua salvação, e ele faz uma indagação: a quem eu temerei? Aí ele diz: o Senhor é a minha fortaleza, do que eu terei medo? Aí depois, no versículo 5 ele diz que no dia da calamidade, da adversidade, o Senhor nos guardaria no seu pavilhão, ou seja, em um lugar de segurança, em um lugar de conforto. E eu tenho visto, né, algumas notícias, pessoas até mesmo tentando suicídio, porque acham que estão vivendo o fim, que não tem solução. E nós, como igreja, temos esse alento, esse conforto da palavra, de entender que no meio disso tudo, como você falou, fé não vai negar a circunstância, fé não vai dizer não existe, não. Jesus disse que nós olharíamos para o monte, ele é real, ele estava ali, mas se nós crêssemos com o nosso coração e dessemos um comando com a nossa boca, ele de fato teria que sair da nossa frente e nós continuaríamos avançando. Então a circunstância está aí, a enfermidade, a doença está aí,
Mas nós já temos um lugar de segurança no Senhor. O que é estar escondido no pavilhão dele? O que é estar sendo protegido pelo Deus Todo-Poderoso? Nós precisamos lembrar a nossa alma de que aquilo que o Senhor fala sobre segurança, sobre fortaleza nele, isso continua valendo. Não caiu por terra por causa da crise, não. Enquanto uns se desesperam, nós precisamos entender, olha, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Não sou eu que vou me abalar, não sou eu que vou esmorecer, não. Eu vou continuar crendo, como o irmão Reagan disse ontem, né? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu já estava fazendo antes da crise. Pregando a palavra, falando sobre fé, falando sobre salvação, sobre esse lugar de segurança. E isso é muito importante. Nós não estamos falando que os ataques na alma, eles não possam vir. Não é isso. Davi, até mesmo no Salmo 43, se não me falha a memória, ele dá um comando à alma dele, né? Ele diz, por que você está abatida, minha alma? E ele diz, espere no Senhor, porque eu vou adorá-lo, eu vou honrá-lo. A minha resposta continua sendo o Senhor. Então, no momento de muita pressão, no momento de muita informação errônea, nós precisamos lembrar a nossa alma das notícias dos céus. Nós precisamos. Do mesmo jeito que fé vem pelo ouvir, a incredulidade usa o mesmo caminho. Quanto mais eu escuto sobre a palavra, quanto mais eu escuto aquilo que a Bíblia fala de estar seguro no Senhor, eu vou me mover nessa convicção. Enquanto está todo mundo desesperado, eu vou viver a paz. O shalom de Deus, né? Ainda que o mundo não entenda, nós não recebemos a paz desse mundo. Nós recebemos a paz que o próprio Jesus nos deu. Ele disse, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz eu estou passando, eu estou dando Amém. a vocês. Então, como eu disse, nesse momento de crise, enquanto a galera está desesperada, nós estamos localizando a nossa fé. E se algum dia a nossa alma fica abatida, aquele dia que você acorda e nem se sente crente, ei, corre para a palavra. Abra uma live aí, receba de um homem, de uma mulher de Deus. Agora não fique barganhando com incredulidade, com medo, com incerteza, porque aqueles que esperam no Senhor estão seguros, são como os montes de Sião. Eles não se abalam, né, Fabi? É verdade. E aí você tocou num ponto que a gente sempre está batendo em cima desse ponto, nas aulas do Rema, na pregação da palavra nos cultos, que é a questão das pessoas lerem sua Bíblia. É isso mesmo. Não é? Então, gente, tem tempo melhor que esse para ler a Bíblia? Está todo mundo em casa. Então, às vezes, o tempo passa, vai assistir televisão, faz uma coisa, faz outra. Gente, leia a sua Bíblia. É verdade. Por que é tão importante? Porque para a gente estar nesse nível, né, que o Diego falou aí, dessa questão de você estar lembrando o que a Bíblia diz e confortando a sua própria alma, trazendo à memória o que o Senhor falou em sua palavra e consolando seu próprio coração, é extremamente importante que a palavra esteja dentro. É verdade. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem jeito, é um princípio. Se não tem nada dentro, não vai sair nada. Se tem incredulidade, vai sair incredulidade. E olha que coisa, eu estava pensando também, ainda sobre essa questão. Muita gente falando com o Sérgio, né? E eu acredito também com os professores de escatologia que tem aí em todo o Brasil, mas eu posso falar aqui de casa, né? Que o pessoal sempre fica perguntando a respeito. Né? Estamos na grande tribulação, e meio que né? O que está acontecendo? Será que já entramos na grande tribulação? E ele fez uma live agora à noite, né, às 18 horas, que ele tocou num ponto justamente que é o meu pensamento. Qual que é? Gente, eu sei que a igreja não vai passar pela grande tribulação, existe muita base bíblica para falar isso. E eu não vou entrar em escatologia, que não é a minha área, não é? Mas vamos dizer, vamos fazer de conta, vamos imaginar
que a gente chegasse a passar pela grande tribulação. Gente, a nossa fé ela tem que estar tão fortalecida em Deus que mesmo que a gente passasse, vamos dizer que fosse a grande tribulação, Deus protege a sua igreja. Deus protege a noiva, Deus protege, Deus não deixa a gente ficar em dano. E ele estava tocando justamente nessa questão hoje à noite do dilúvio. E também quando veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Eles deram esses dois exemplos. Estava falando de outra coisa, mas eles deram esses dois exemplos. Exemplos, que é o seguinte: veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra e veio o juízo também sobre aqueles povos antigos na época do dilúvio, né, na época de Noé. Mas antes que o juízo chegasse sobre as nações ímpias, o justo foi tirado. O justo foi preservado. E não caiu uma gota de fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra enquanto os justos não saíram de lá. Isso numa aliança inferior, não é? A chuva não desceu, não caiu uma gota de água enquanto Ló e os seus entrassem na arca. Então, assim, como será diferente hoje? Não importa, seja o que tiver havendo, há uma proteção. Nós estamos debaixo de uma redoma de proteção de Deus. O inimigo não pode te destruir, não é? Ele não pode sucumbir à igreja. Então, esse medo, queridos, ele não pode dominar a nossa vida. Deus não nos deu espírito de medo. Não tem como Deus não cuidar dos seus. Agora, a grande questão que eu vejo, não somente na vida das pessoas, mas na minha própria vida, né? A gente tem que analisar as coisas a partir de nós mesmos. Dos nossos sentimentos, das nossas vitórias, das áreas da nossa vida que a gente já teve vitória e venceu. Eu posso te dizer, Diego, e também a todos os irmãos que estão aí online, que eu nunca obtive vitória e fortalecimento em nenhuma área da minha vida se não fosse pela palavra. E para isso eu tive que fazer um esforço. Não existe crescimento espiritual sem esforço, gente. Não existe crescimento espiritual sem disciplina. Não existe crescimento espiritual sem a gente ter tempo de oração, a gente ter tempo com Deus. Não existe. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas ficam procurando, no tempo da calamidade, uma força que elas acham que vai vir assim, por oração. Ah, fulano ora por mim, vai vir. Ah, eu vou ver a live do Diego, né? As chaves do reino. Não, pessoal, a gente tem que estar conectado o tempo todo com Deus. Isso não quer dizer que as ministrações que chegam, né? Emergenciais, né? Através dos irmãos, não é isso. Mas eu estou falando de conexão direta. Considerar a presença do Espírito, não é? Considerar a presença de Deus, ter temor, né, a Deus. Então, quando as pessoas elas começarem a entender, não todo mundo, lógico, mas a grande parte da Igreja do Senhor, a importância de ler a Bíblia, toda a Bíblia, de ler a Bíblia e de falar com Deus todo dia, muitas das perguntas, indagações, medos vão sair. Porque mesmo que a gente não entendesse nada de escatologia e de repente a gente achasse que estivesse na grande tribulação, mesmo assim o medo não pode nos devorar, não é? E é o próprio... Já falei demais, né? Nada, a gente está sendo abençoado aqui, a gente quer te ouvir. E interessante isso que você falou, né? O contato com a palavra, porque ainda que você não tenha uma noção profunda do assunto escatologia, né? Ainda que você não tenha um conhecimento amplo desse assunto, mas o próprio contato com a Bíblia, estudando as eras, né? Vindo por toda a história, você percebe que o justo ele sempre foi preservado, né? Malaquias fala algo que eu lembrei agora, que deve balizar a nossa vida. Diz que existe uma diferença grande do justo para o não justo. Ou seja, nós não podemos colocar o nosso padrão, o nosso modelo de vida dentro da categoria ou dentro da forma que o injusto vive, né? A Bíblia nos mostra, desde Gênesis, em todo o desenrolar da história. Você percebe, Fabi também aí é uma professora top de aliança de sangue,
e ela sabe bem, né, do que eu estou falando, porque quando a gente passa dentro desse assunto de aliança, a gente estuda as dispensações, os períodos, e a gente vê como que o povo de Deus em tudo foi preservado. É, Ah, embora a crise, né, não nesse nível que estamos vivendo, ou não com esse nome, mas outras crises, até mesmo o próprio Abrão, em Gênesis 12, o Senhor tinha o chamado para uma missão, para uma jornada, e tinha dito para ele, né, eu estou te abençoando, estou te engrandecendo o nome. E o interessante é que o Senhor acaba de chamar Abrão para uma jornada de fé, e no meio daquilo ali, no meio daquele chamamento, nós temos Abrão entrando em uma fome horrenda, né? A terra foi assolada, e você percebe como o Senhor, em meio àquela grande crise, o Senhor preservando Abrão, levantando mesmo a casa dele, preservando a vida dele, ao ponto da Bíblia dizer que no meio da crise, no meio daquele contexto de fome, ele prospera de forma sobrenatural. E isso tem me trazido segurança também, porque nós não temos todas as respostas do dia de amanhã, mas nós sabemos em quem, aonde estamos, sabemos em quem confiamos e sabemos que aconteça o que acontecer nos dias vindouros, a nossa vida está segura, a nossa vida está de fato sendo sustentada pela mão do Senhor. E eu tenho recebido mensagens até mesmo no Instagram, de pessoas que estão atrás mesmo de uma resposta, né? Até o ímpio, diante dessa crise, até o ímpio chegou temor no coração deles, né? O que está acontecendo não é algo normal. O que está acontecendo não é algo que possamos dizer assim, ah, não, é assim mesmo, não. Nós percebemos mesmo, embora não estejamos vivendo, né, a tribulação, mas nós estamos caminhando para o fim. Nós percebemos é, mesmo que até o ímpio está começando a se ligar, começando a perceber que aquela história de Bíblia, de Jesus voltar, do final dos tempos está mesmo às portas, de fato, isso é é. verdade. E nós estamos com os dias contados aí para esse encontro glorioso com o Senhor. Outro dia eu chamo Pastor Sérgio para abençoar a gente aqui. Então, ele está afiado nas lives aí, né? O tempo Eu todo, tenho, todo dia ele eu tem tenho lá. visto. Ele está fazendo a É a semana toda, né? necessidade, né? É a semana toda, menos na quinta e no domingo, porque tem os cultos, né? Mas aí ele dá a Aham, semana toda sobre escatologia e não dá conta que é um assunto muito extenso, né? É é, Gênesis e Apocalipse, é de uma ponta a outra fala de escatologia. Mas verdade. é bem isso mesmo, estamos caminhando, embora, como eles sempre falam, né, nas lives, embora não estejamos na grande tribulação, mas com certeza estamos caminhando para um cenário profético onde está afunilando as coisas e o fim está aí. É Eu tenho verdade. ouvido também de muitos pastores, assim, pelas lives no Instagram, eu gosto de acompanhar os pastores do Verbo da Vida e outras igrejas também. Muita gente se Aham, convertendo nas casas. Praticamente toda casa tá domingo mesmo de ceia, eu vi pessoas se convertendo, né? Verbo Brasília, houve conversões. Eu ô estava assistindo glória. o culto também do Verbo Brasília, então o pessoal na casa se convertendo, entregando a vida para Jesus. Uhum, Então, isso é maravilhoso. Então, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente estava conversando a respeito do reino do Espírito. Há um rio correndo, as coisas estão acontecendo, Deus está se movendo, Deus não está parado, Deus é está isso mesmo. atento, nada disso pegou Deus de surpresa. E coisas estão acontecendo de formas poderosas no reino do Espírito, não é? É, E até essa questão das lives, né, hoje eu falando com o Sérgio sobre isso, é possível que quando volte, né, os cultos ao normal, é possível que essas lives não acabem mais, é verdade. porque Uma é porta algo se que tem abriu, né? sido, meu Deus, maravilhoso, é uma ferramenta barata, né, que a gente Aham, pode estar ministrando a palavra e está sendo usado exatamente como deveria ser, não é? Para a palavra de verdade. Deus, a proclamação, comunhão também uns com os outros.
É Tem sido um verdade, tempo maravilhoso. Então, Deus tem assistido realmente a nossa alma, né? A gente é tem sido verdade. fortalecido demais aqui através dos cultos online, aqui em casa, né? Aham. E glória a Deus que não tem faltado palavra, né, Fabi? Não, meu Deus, Glória tem a sido Deus. uma riqueza. Eu tenho É verdade. ficado assim, viciada nas lives. Estou sempre É, assistindo aí, né? Vou abrindo as lives das igrejas, vejo louvor, vejo palavra, falo, meu Deus, que tempo maravilhoso é esse? Estou aproveitando é para me isso mesmo. encher, E o que porque você, senão a gente não consegue, né? aham. E o que você traz aí, Fabi, de conforto para os irmãos que estão nos ouvindo e possam estar passando por algumas pressões na alma, né? No sentido de receber alguns ataques de dúvida, de medo, de incredulidade, que você compartilha nesse sentido com a gente. Olha, eu quero compartilhar o que tem no meu coração, que Deus tem ministrado no meu também, não é? E Aham. tem tudo a ver com o que você falou sobre Abraão, não é? Uhum. Você estava falando e não tem como falar de fé se não falar de Abraão, É né? verdade. Nosso pai da fé, nosso exemplo de fé. A Bíblia diz que a gente deve imitar as obras dele, não É é? verdade. E Abraão, ele esteve numa terra inóspita, no deserto, onde ele não tinha lives, bíblias, rema, pregação, mas ele se tornou o nosso padrão de fé. Meu Deus, o que é que esse homem tinha, né? O que é que tinha diferente na vida desse homem que não o abalava? Embora soubesse que ele já estava velho, sua mulher também, e que em 25 anos nada tinha acontecido ainda, mas ele, a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na vida desse homem, desse patriarca, quando eu penso sobre ele, é que a Ah, Bíblia diz, e eu acredito que é o segredo dele, sabe? O segredo revelado, né? ah, Mas a Bíblia diz que ele estava convicto de é que verdade. Deus era poderoso para fazer o que disse. Pronto. Isso para mim é consolo. Porque há momentos, como você mesmo falou, Diego, há momentos que você não tem nada no natural que se apegue, não tem Uhum. certeza do amanhã, É não tem verdade. certeza do hoje, não tem certeza, não tem fundamentos que lhe dê suporte, nem hoje, nem amanhã, nem depois. A vida é assim. Ou Existe é uma Deus ou é nada, fragilidade né? na vida. Tenha crise, eu tenha não, a vida é assim. O que é Verdade. hoje já não pode ser, já não pode estar acontecendo e ter amanhã, não é? É verdade. Mas o que traz conforto no meu coração, com crise ou sem crise, na fartura, na necessidade, é essa frase que Abraão Ah, tinha dentro dele. E eu busco a cada dia deixar ela mais fundamentada no meu coração, seja para que área for da minha vida, seja para suprimento, provisão, seja para questões e problemas familiares, pessoais, o que for, uhum. que é essa frase, né? Ele é Aham. poderoso para fazer o que diz. Então, a fé em Deus, ela sempre deve estar voltada para o caráter de Deus, para Verdade. quem Deus é. Por isso, a necessidade de nós conhecermos Deus através de Sua palavra. Conhecer Uhum. Deus através da comunhão com o Espírito. Porque você só pode confiar em uma pessoa que você conhece. Não Uhum. tem como desenvolver um relacionamento de confiança em uma pessoa que você não conhece, que você não fala com ela, que Verdade. você não tem vínculo, você não tem uma comunhão íntima. Como se desenvolve uma confiança? É quando você conhece. E eu abro mais uma vez essa questão do cristão se encher da palavra. Né? O Uhum. irmão Reagan fala até a respeito dessa questão da importância de encher da palavra, quando ele nos ensina como ter uma fé forte, como ter uma fé crescida, uma fé fortalecida. É o primeiro ponto que o irmão Reagan ele aborda em seus livros, em suas ministrações. Seja cheio da palavra. Conheça a palavra, conheça o Senhor através de Uhum. sua palavra e eu digo também através do Espírito. Porque quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus íntimo, de pai e filho, você começa a conhecê-lo de uma forma íntima e
e desenvolver uma confiança baseada no caráter. E isso é muito maravilhoso. Porque quando você sabe que uma pessoa é fiel, você sabe que uma pessoa ela é íntegra, quando você conhece uma pessoa tão intimamente que aquela pessoa pode falar o que for, você sabe que ela vai cumprir. Por exemplo, meu marido. Eu conheço ele, eu já vivi com meu marido mais tempo do que eu já vivi com minha mãe. Eu saí de casa, casei com ele, eu tinha 22 anos. A gente vai fazer 23 de casado. Então, ele me conhece e eu conheço ele mais do que ele foi conhecido pela própria mãe dele, né? Quando ele ficou sem a mãe dele, ele tinha 20 e poucos anos. Então, deu tempo de nós desenvolvermos uma confiança no caráter. Então, se ele falar para mim hoje, Fabiana, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, ou eu vou te dar isso, ou ele me prometer qualquer coisa, eu tenho certeza que ele vai cumprir. Porque eu conheço ele, deu tempo da gente desenvolver o conhecimento no caráter. Isso tem tudo a ver com fé, tudo. Porque quando você aprende a viver com Deus, você vai vendo que dia após dia ele vai sinalizando para você que ele está com você. Não é assim? É verdade. Ele vai te sinalizando o cumprimento da sua palavra, a fidelidade da sua palavra, ele vai carimbando coisas que você ora, que você pede, que você pergunta, ele vai te sinalizando, orientando, falando com você. E esse relacionamento diário vai desenvolver uma convicção, uma certeza que aquilo que Deus fala, ele não pode mentir. É isso aí. Ele não pode mentir. Ele não pode. Ele é Deus, ele não pode mentir. Gente, isso é libertador. Em saber que, mesmo que o natural está me dizendo assim, não haverá mais emprego, haverá desemprego, não tem mais jeito. Quando você conhece uma pessoa e você sabe que ela te diz, eu te sustentarei, nem que seja no deserto, com cordonizes e com maná, você sabe que ela não vai falhar. Então, para desenvolver esse nível de relacionamento, gente, não existe, tipo, pessoas beneficiadas. Tipo, Deus beneficiou o irmão Diego com uma fé forte. Eu tenho certeza que você teve que galgar, né? Degraus em Deus para você estar hoje com a confiança que você tem de estar hoje no Ministério Tempo Integral, abrindo igreja, né? Que você está começando também igreja em Copacabana, tem filho pequeno. Então, o ministro passa por tensões, né, muito grandes, fora as tensões espirituais que vêm, os pesos espirituais. Mas Deus não beneficiou o ministro com uma fé especial, não, queridos. A fé que ele deu para o ministro, a medida de fé que ele deu para o ministro, deu para o Diego, deu para o pastor Bud, o irmão Reagan, né, que ele falou ontem, né, sobre a fé, que fé maravilhosa, e todos os outros ministros, Deus deu para você também. Agora tem que trabalhar. Não é moleza, não. Tem que gastar tempo. Esté Macapá chegou aí. Esté Macapá tá com a gente. Opa! Olha lá! A Esté. Professora top do Rema, de submissão e autoridade. Eu conheço a Esté eu conheço a Esté de conversar com ela, mas nunca falei com ela pessoalmente, ao vivo. Um beijo para a Esté. Eu vi também uma galera aí de Goiânia. Passar pela terra de Macapá. É mesmo? Que maravilha! Agora gente, mesmo... que saudade dos alunos, hein? Que saudade do Remo, meu Deus! A única coisa que eu não estou gostando é ficar fora das escolas. Ai, meu Deus! É verdade. Beijão aí para a galera de Goiânia, né? Que eu vi aí entrar, Paulette, um beijo. Eita, já então, tem uma é isso, sabe, Diego? O consolo é esse, sabe? É a certeza que Deus não mente. Pronto, é simples assim. Ele não mente, ele não pode mentir. A Bíblia diz que ele não pode mudar, ele não pode mentir. Então, se ele não pode mentir, e ele me falou que é o meu pastor, que é o teu pastor, e nada faltará, ele vai dar um jeito. Eu gosto muito daquela música do Don Moen, né? Que fala God make a way. Deus abrirá um caminho. Deus dará um jeito. Eita glória. Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas eu gosto sempre de dizer, Deus ele tem as costas largas. Deus tem todos os contatos do mundo.
É isso mesmo. Deus, ele é grande, ele faz coisas grandes. E a nossa imaginação é limitada e tem hora que a gente diz, não tem como. Mas, Diego, deixa eu te contar um testemunho. Contar para É, você e para os irmãos. é, Sobre essa questão de não haver, às vezes não ter saída, né? Houve uma aham, época na minha vida, muitos conhecem esse testemunho, principalmente foi aluno, já foi aluno meu, já contei esse testemunho. Houve uma época de uma crise financeira muito grande na nossa vida, há mais ou menos acho que uns 18 anos atrás. Passamos aham, por um ano de muita dificuldade, assim, dificuldade mesmo, sabe? Aquela dificuldade de não ter o gás para ligar o fogo, sabe? aham, Aquela dificuldade de você não ter o básico, bem assim. E foi um tempo difícil que a gente estava fazendo escola de ministros em Campina Grande e não tinha nem combustível para pôr no carro. Então Sérgio passava a semana andando a pé para ter combustível à noite. Na verdade, o carro na reserva para a gente ir para o Rema, né, para a escola Rema, com as uhum. crianças e voltar para casa. E tinha dia que aquela gasolina era só por Deus. Parecia que não ia dar, mas a gente ia e voltava. Eita E glória. dava. Foi um ano, não foi fácil. Mas, assim, Deus fez uma coisa tão tremenda, porque, assim, as dívidas que nós estávamos e os problemas financeiros que a gente estava, por conta de eu ter saído do emprego para ter que cuidar das crianças, que eram gêmeas, né? E também Aham, nós tínhamos 3 fontes de renda, daqui a pouco ficamos só com uma, e a coisa foi ficando difícil, a gente com criança e fralda, e, uhum. entrou em colapso. E não tinha como a gente ter ajuda, porque mesmo que os irmãos viessem da cesta básica, mesmo que desse uma oferta, a dívida era muito alta. Mas Uhum. você acredita que Deus mudou a lei do país para nos abençoar? Eita E você glória. acredita que você acredita? Como foi isso? Deus mudou a lei do país. A gente não sabia, mas Deus mudou a lei do país. Na época, Sérgio trabalhava no tribunal ainda, e um advogado chegou para ele do nada. Ele nem conhecia o advogado. Chegou do nada e falou para ele assim: Você sabia que aquele seguro que você já recebeu na década de 80, você pode receber de novo? Oh, meu Deus. Aí Sérgio falou meio assim: Ah, tá, tudo bem, pode, né? Pode, mas trabalhar com Eu seguradora, queria. pôr seguradora em justiça é coisa que leva tempo. Então era Aham. no mínimo em 5 anos para esse negócio rolar, sair alguma coisa. Em 6 meses, Diego, nós recebemos uma indenização que ela foi. Quando o governo do país mudou a lei, aquelas pessoas que já tinham recebido no valor muito baixo puderam receber com o valor atualizado. Uhum. E esse valor era tão abençoado que, olha, como Deus faz. Nós pudemos pagar todas as nossas dívidas, damos dízimo, damos ofertas e ainda ficamos uma semana na praia. Para você Eita ter glória. noção, foi algo assim que eu me alegro muito, porque assim não tinha de onde tirar. Superaventura, né? E pode ser que você que está assistindo essa live agora, você está numa situação que você diz, não tem de onde vir. Ei, deixa eu te lembrar que Glória a Deus. Deus, ele tem os contatos dele. E Glória a Deus. Deus, querido, se antecipa para não deixar faltar na tua casa. Glória a Há Deus. coisas que Deus vai se antecipar para te preservar a vida, sabe? E mesmo que você já esteja dentro de uma situação que está havendo falta, confia no Senhor. Não desista, mesmo não desista de acreditar, mesmo que tenha dias que você chore. Houve dias que eu chorei, houve dias que eu fiquei muito angustiada, mas não deixa que a tristeza, a angústia tome conta da sua vida. Dure mais do que Glória a Deus. horas. Não deixe que isso leve dias e semanas. Fortaleça seu coração na verdade de que Deus pode. Ele abre rios no deserto. Ele abre um caminho no ermo. Ele Glória. faz com que o deserto até chegue até flores. Ele faz Glória. coisas grandes, como a nossa querida Catherine Kuhlman dizia. Ele faz coisas grandes porque ele é grande. E é Glória a isso que Deus. consola meu coração. É já ter visto Deus agir no passado. É já ter visto Deus agir hoje. É saber que Ele é o mesmo e Ele vai agir amanhã. É isso que consola diariamente o meu coração. É ler Sua palavra
e entender que Ele é fiel. É Que isso não mesmo. existe pessoa mais fiel do que Deus nessa terra. Glória a Deus. Ponha sua confiança em Deus. Glória a Deus. Descanse nele. Eu sei que às vezes lidar com o invisível não é fácil. Mas eu sei que agora você ouvindo a palavra, você pode ter a habilidade e capacidade, através da fé que está chegando no seu coração, de você realmente repousar e calar a sua alma É desse e jeito. dizer: eu vou me atrever a crer. Para Glória a crer, Deus. você precisa ser atrevido muitas vezes. É E desse jeito. parecer até que você é meio irresponsável, mas Ah, é assim. Você Até Ana, simplesmente acredita que Deus é fiel, né? até Ana Carolina falou essa semana algo que me chamou a atenção e me abençoou. Ela disse: fé não tem nada de medrosa e de contida, né? Fé é bem ousada, vai, encara, se lança, porque fé não está baseada na força do nosso braço, né, Fabi? E como isso me abençoou, você falando desse relacionamento com Deus, né? Porque eu costumo dizer, o primeiro nível de fé que um novo convertido ou uma pessoa que tenha se achegado a Cristo há pouco tempo, o primeiro nível de fé que ele vai desfrutar é de fé para ter comunhão, relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós associamos a fé apenas no resultado final, né? Apenas na materialização, na concretização, Perfeito. mas isso que você falou é muito importante. Fé para se relacionar com Ele ao ponto de ter essa convicção, essa confiança extrema por conhecer a Ele. É, E isso me lembra é. Enoque. Enoque está na galeria da fé e a Bíblia não diz que Enoque fez ou recebeu um grande milagre. Ele simplesmente teve fé para andar com Deus. E andou com Deus de uma forma tão intensa ao ponto do próprio Deus ter transladado ele, né? Então, é claro que Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus diz que fé é o único meio que temos de agradar a Deus, é a única forma que temos de nos relacionar com Ele. Ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. E aí, puxando o link do que você falou, ele diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para ter comunhão, um relacionamento de agradar a Ele, eu vou ter que me mover em fé. E diz que essa fé me aproxima dele e que essa fé, depois que eu aprendi a andar com Deus, ter comunhão, relacionamento com Ele, ela também é um caminho, é um elo de receber aquilo que o próprio Deus tem a nos oferecer. Deus é galardoador, presenteador, mas nada substitui essa fé de andar com Ele, de criar essa base, esse alicerce nele. E aí o apóstolo João vai dizer que essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por quê? Eu já andei de uma forma, eu ando de uma forma tão íntima com Ele que eu sei o que agrada. É como você disse, Exatamente. quando eu tenho um relacionamento, comunhão com alguém, eu sei no olhar o que agrada Ana Carolina, o que desagrada, minha esposa, né? Eu sei o que, às vezes, uma expressão eu já sei, se agradou ou desagradou. Por quê? Eu tenho comunhão, relacionamento. E quanto mais comunhão e relacionamento tivermos com o Senhor, nós vamos mesmo estar convictos daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode. Como você disse, Ele abre portas, Ele cria caminhos aonde não existe. Eu até compartilhei com os irmãos, eu acho que hoje, que Deus ele é especialista em nos favorecer em tempo de crise. Enquanto está todo mundo clamando, Senhor, como vai ser? O que vai acontecer? O céu só escuta a fé.
Então eu não sei como vai ser a economia do Brasil amanhã, mas eu sei que no céu está tudo resolvido. Deus não economiza milagre, Deus não entra em crise, e aqueles que estão conectados em relacionamento e intimidade vão receber do livramento, vão olhar e vão dizer: só poderia ter sido Deus. E de fato, nós vamos viver isso. Exatamente, eu penso exatamente assim. Eu vejo a fé muito mais além do que receber algo de Deus, É isso de ter mesmo. contas pagas, de ter uma doença curada. Fé é muito mais que isso. É Até isso mesmo. porque a palavra pistes no original também é a palavra fidelidade. Então, não é somente você receber, 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 até porque Deus não nos chamou um monte de pedinte. É Deus isso chamou mesmo. filhos à comunhão, não É é? isso E mesmo. é muito bom isso que você falou, porque nesse tempo de comunhão que a gente vai aprofundar em Deus, a gente vai poder ser direcionado pelo Espírito. Isso é um ponto muito importante na vida de fé, Aham. porque quando a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar e nos vai sinalizar e conduzir por caminhos de Uhum. milagres que só ele mesmo podia estar direcionando, não é? Que É isso mesmo. naturalmente, se você olhasse, você diria: não, por aqui não vai ter saída, não, por aqui. E às vezes ali é um ponto de saída, ali é uma estratégia que Deus está dando, mas isso só é possível saber na vida de comunhão, É não isso é? mesmo. Direções específicas do Espírito, coisas que muitas vezes a gente está programando, a gente está idealizando fazer, e às vezes o Espírito está sinalizando É verdade. não, agora não, não é tempo, não é o modo, não é o momento. É E fé verdade. também fala disso, de livramentos, de saber o tempo e o modo das coisas. É verdade. Deixa eu só falar mais uma coisinha, não sei nem como é que está o tempo da gente Eita, aí. Fabi. Pode Ah, meu falar. Deus, tá Mas indo, está tá quase. indo, Você acredita que. né? Olha, faltam uns minutinhos para cair, mas fala. Fala, abençoa a gente aí. Se cair, vocês entrem de Olha, novo para a gente fechar o tá raciocínio. bom. Se você está numa situação que você não construiu uma fé fortalecida na comunhão com o Espírito de Deus, e hoje você se sente enfraquecido, sem estrutura espiritual para viver esse tempo, nunca é tarde. É isso Deixa eu te mesmo. falar uma coisa: desliga a tua televisão, para de ouvir jornal, para de ouvir o jornal, dobra teu joelho. Mas tem que ser dobra teu joelho, se ajoelha, se humilha na presença do Senhor. Abre a tua Bíblia e se enche da palavra, sem Amém. economia. Leia a sua Bíblia. Pegue ministrações de fé, escute. E desligue a televisão. Tire todas as distrações. Desligue o seu WhatsApp, o seu Facebook. Se desligue de tudo e vá para o seu quarto e ore. Ore Glória a em Deus. línguas, porque para Deus nunca é tarde. Glória a Para Deus. Deus nunca é tarde. Deus é poderoso para abrir um caminho para você amanhã, de lhe dar uma estratégia amanhã. Mas o meu conselho é: não existe mágica. Não existe mágica em Deus. Existem princípios. Vá para a Uhum. presença do Senhor. Se Glória a Deus. arrependa. Volte ao começo, volte às primeiras obras. A Bíblia diz que a vida de fé é necessária, haver uma vida de perdão, haver uma vida de amor. Andar em fé é andar em perdão, andar em fé é andar em amor, todos os dias. Isso Às vezes, mesmo. coisas que estão atrapalhando a nossa fé, às vezes é amargura, ressentimento, tristeza com relação a pessoas, ou muitas vezes nós estamos vivendo uma vida sem andar em amor. Tudo isso é prejudicial à nossa fé. Então, é tempo de mergulhar fundo, despertamento e mergulha fundo. Vai para os pés do Senhor, vai mergulhar nele, vai buscar o Senhor durante esse tempo, É porque isso mesmo. não é o fim. Glória a Deus Deus. faz nova todas as coisas. Glória a Deus. Eita, Fabi. Como que o tempo passou rápido, não? Nó- Coisa boa é conversar Bom sobre a falar com palavra, você. É né? sempre muito bom conversar com você, Diego. Oh, eu também, viu? Foi muito bom. Quero te agradecer por ter aceito aí. Meu Imagina! Deus,
Fabi, temos Eu que 25, agradeço, né? temos 25 segundos. Vai cair. Obrigado. Você é uma Um bênção. A beijo gente para ama todo vocês mundo. demais, Boa viu? noite. Irmãos, Beijo na vocês Ana Carolina novamente. pro pastor e para as meninas também. Irmãos, vocês que estão aqui nos acompanhando, fique conectado. Deus é bom e a palavra funciona